terra. Contatos em Alexânia, Goiás. Este é um dos mais importantes casos da ufologia brasileira, envolvendo numerosos investigadores e testemunhas. Tudo começou em 7 de setembro. Tudo começou em setembro de 1967. O senhor Wilson Guzmão comprou a fazenda Vale do Rio do Ouro, em Alexânia, a 120 km do Distrito Federal. Logo ele começou a notar estranhas ocorrências em sua fazenda. De início era uma luz pequena que se aproximava até cerca de 200 metros da casa. Permaneceu ali de 2 a 3 minutos, afastando-se logo em seguida. Logo, este tipo de aparição ficou conhecido na região, atraindo numerosos curiosos à fazenda. Em 27 de setembro do mesmo ano, Eunápio Guzmão, irmão de Wilson, saiu para caçar e no momento em que apontava a arma para uma perdiz, observou que descia do céu um estranho objeto em forma de prato. Nesse momento, já imobilizado, observou que do objeto surgiu uma porta de onde 3 seres o fitaram por alguns segundos. Logo após a porta se fechou e o disco levou desaparecendo em alta velocidade. Ao recuperar os movimentos, Eunápio retornou à fazenda e reuniu os empregados, armando-os de pás e picaretas, dirigindo-se até o local onde o objeto tinha aparecido. Ali cavaram, na esperança de encontrar ouro ou pedras preciosas, conforme lendas folclóricas. No local encontraram apenas cristais de quartzo. Durante o trabalho surgiram várias bolas de fogo que assustaram os empregados que foram abandonando a escavação. No dia 18 de fevereiro de 1968, às 20 horas, os empregados David e Amadeu observaram um belíssimo objeto no alto do morro e logo chamaram Wilson, que armou-se um revólver e lanterna e dirigiu-se em sua direção. Do aparelho era projetado um faixa de luz que alcançava aproximadamente 500 metros de distância. Foi então que ocorreu um fenômeno interessante. O objeto apagou-se, mas o faixa de luz permaneceu aceso em uma área de 400 metros. Ele simplesmente permaneceu imóvel no ar por aproximadamente 1 minuto, sem qualquer ligação com a origem de onde havia sido projetado. Depois disso, o objeto acendeu novamente as luzes, projetando um novo faixa de luz, que alcançou o primeiro recolhendo como se fosse algo material. Preocupado com as sucessivas ocorrências, o Wilson reuniu várias pessoas em sua fazenda com o objetivo de esclarecer o fenômeno. Deste grupo participaram o professor Walter Rádio, escritor José Roque Martins, jornalista Valnei Milhomem e Luiz Macedo, fotógrafo Luiz Albuquerque, médicos Jarbas Roresenta e Cláudio Costa, advogado Gutenberg Rodrigues, general do Exército, Alfredo Moacir de Mendonça Shoa, Major Jacob Zwinter, Dr. Oswaldo França, do Tribunal Eleitoral, Dr. Edmar Lins, industrial, Dr. Evani Geraldo Viana, procurador do IBRA. Foram obtidas várias fotografias, estabelecidos vários contatos com os tripulantes desses aparelhos, com várias ocorrências do local. Em uma dessas ocasiões, o general Show estava a posto com sua equipe na fazenda, quando aproximadamente às 20 horas surgiu um aparelho que realizou diversas evoluções, aproximando-se a 20 metros do grupo de pesquisadores, aterrissando em seguida a 100 metros do grupo. No grupo estava o fotógrafo Alberto Albuquerque, que bateu algumas chapas do objeto. Após o pouso, Wilson aproximou-se do objeto. Enquanto o observava, abriu-se uma porta e por ela surgiu um tripulante que olhou fixamente para o Wilson. Logo após, acionou um dispositivo preso ao cinto. Logo após isso, o ser virou-se de costa e uma luz surgiu no morro. Após isso, o tripulante do objeto virou-se novamente. Enquanto isso, o grupo de pesquisadores a 100 metros dali usavam o binóculo para acompanhar o encontro.
Havia uma certa algazarra ali, pois havia apenas um único binóculo para o grupo. Diante desse fato, o tripulante do objeto apenas sorriu. Em seguida, ele levou a mão novamente ao cinto. Surgiu um halo luminoso ao seu redor. O Wilson podia ver o ser perfeitamente dentro do halo de luz. No entanto, o grupo, acompanhando por binóculo, já apenas um inseto de luz ao lado da testemunha. Após isso, o tripulante despediu-se com um pequeno gesto, entrou no objeto que decolou e desapareceu em seguida. Segundo Wilson, estes seres tinham entre 1,60 m e 1,75 m de altura, pele pálida, que lembrava porcelana, cabelos colados à cabeça, vestimenta colante ao corpo de cor cinza, botas com abas metálicas na parte superior. Em outros casos ocorridos na fazenda, houve comunicação entre as testemunhas e os tripulantes do objeto que afirmaram estar interessados em conhecer o nosso estágio de evolução, acompanhar o uso de energia nuclear pelos seres humanos, que segundo eles poderiam ter repercussões negativas afetando vários povos terrestres e não terrestres. Outro caso, o caso da baleia. Pesquisando meticulosamente e detalhadamente pelo CIOANI do Exército Brasileiro em Belo Horizonte, Minas Gerais, o caso da baleia constitui o novo ângulo da série de contato com os terrestres dentro do território nacional. Em síntese, é o seguinte: às 10h30 do dia 14 de setembro de 1967, o garoto Fábio J. Diniz, com 16 anos de idade na época, saltou no ponto final do ônibus Baleia, próximo ao hospital do mesmo nome. Daí dirigiu-se a pé para o pavilhão mais afastado daquele estabelecimento, onde tentaram vender persianas metálicas. Subindo a alameda asfaltada, chegou à altura do campo de futebol, onde encontrou um objeto enorme em forma de cogumelo. Tinha uns 20 metros de diâmetro e era de cor marrom, com uma fileira de abertura semelhante a escotilhas. Na sua base plana havia raias luminosas de cores vermelha, amarela e azul, que piscavam intermitentemente. Fábio observava o aparelho quando, repentinamente, com leve e indefinível ruído, desceu das bordas da cúpula até o solo um anteparo transparente, que lhe pareceu ser de vidro. Incrustado na base do objeto havia uma espécie de tambor ou cilindro preto, brilhante, com mais de 3 metros de largura por 2 de altura, e que formava a base da cúpula. Por uma abertura que surgiu no cilindro, saíram 2 seres de mais de 2 metros de altura. Tinham a forma humana, eram fortes e vestiam roupas colantes, da cabeça aos pés, que couverte, semelhante ao dos mergulhadores. Havia um anteparo saliente cobrindo a boca e as narinas. Da base desse anteparo saía um tubo que descia pelo peito, atingindo o calcanhar direito e subindo por trás até a nuca. Os calcanhares eram entumecidos. Os dedos das mãos, embora cobertos pelo vestuário, pareciam ser grossos sem número de 4. Um dos tripulantes tinha uma antena na cabeça e o outro portava uma arma ou coisa parecida. Quando os estranhos seres apareceram, o Fábio tentou fugir e logo ouviu uma voz dizendo: "Não corra, volte." Então ele se aproximou do objeto, chegando a 5 metros dos 2 homens. Observou que aquele que estava possivelmente armado deu uma volta completa em torno do cilindro, enquanto o outro, do antena na cabeça, lhe dizia: "Compareça aqui amanhã, neste mesmo horário, do contrário levaremos sua família." Em seguida entraram no aparelho, a abertura fechou-se, a cortina transpareceu, recolheu-se, o aparelho decolou em voo oblíquo lentamente, subindo na vertical. Aterrorizado, o jovem voltou correndo para o ponto de ônibus, com a intenção de revelar a sua mãe a ameaça que envolvia e que o angustiava. No interior do ônibus, refletiu com mais calma e resolveu avisar a polícia, chegando ao departamento de vigilância social aproximadamente 45 minutos após o acidente. Um instante. Na manhã seguinte, pesquisadores do CIOANI acompanharam o garoto no campo de futebol, ao campo de futebol e ali, sob as vistas dos 2 policiais civis e 2 policiais da Polícia Militar. Recolheram as amostras da terra com características estranhas. As amostras foram levadas ao Instituto Central de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais, sendo analisado pelo professor Edmar de Melo e Araújo, que obteve o seguinte resultado: análise: maiores constituintes, ferro, alumínio, magnésio e silícia. Elementos traços: cobre, fósforo, zinco, cobalto, zircônio, níquel e titânio. O caso Cusack. Cusack é um pequeno povoado do Maciço Central, administrativamente dependente da St. Flower, distante de 19 km, trata-se de um pequeno povoado situada a uma altitude média de 1.045 metros
sobre um planalto um pouco pantanoso, onde nasce o rio Temes, que vai desaguar na Tuieri, depois de passar na aldeia de Aleuze. Em 22 de agosto de 1967, dois irmãos, Francis e Anne-Marie, com 3 e 9 anos respectivamente, acompanhados de seu cachorro Meadow, saíram às 8 horas da manhã para conduzir uma dezena de vacas até uma pastagem de Toules, aos 800 metros a oeste de Cusack. Seguiram as margens da estrada número 57, que liga Le Thames a Pontfire. Eles as conduziram, mantendo vigilância sobre os animais. Enquanto as vacas pastavam, eles jogavam cartas para passar o tempo. Havia um pouco de movimento na estrada local, com automóveis passando ocasionalmente. Em determinado momento, as vacas começaram a soltar um pequeno murro que a separava de outra propriedade. As vacas começaram a saltar um pequeno muro que as separavam de outra propriedade onde havia outras vacas. François, que estava sentado na grama, levantou-se naquele momento para chamar seu cachorro a fim de que ele desviasse as vacas do seu objetivo. Foi aí que ele avistou a uns 60 metros de onde ele estava o que ele pensou que era 4 crianças, atrás de uma pequena cerca de pedras rodeada por muitas árvores. Intrigado, ele alertou a irmã Anne-Marie, que ficou empolgada com a possibilidade de ter novos amigos para brincar. Em função disso, ela correu na direção dos estranhos aos gritos, perguntando se eles queriam brincar. Os pequenos seres não se assustaram com a presença das crianças, permaneceram no mesmo lugar. 2 dos desconhecidos estavam de pé à direita do aparelho em relação às 2 testemunhas e postados de perfil, parecendo se encararem. Um terceiro virou-lhes as costas, encontrando-se no centro e ajoelhado, e parecia que raspava o solo. O quarto, em pé à direita, olhava na direção das crianças. Segundo as crianças, ele tinha à mão o que lhes parecia ser um espelho. Ele tinha formato retangular, podia medir 20 por 30 centímetros. E talvez tendo 2 faces. Seu brilho cegava as crianças, lhe pareciam para trás. E lhes parecia que para trás ele projetava uma viva claridade que atingia a parte direita da máquina. O aparelho que estava pousado nas proximidades das testemunhas emitia intensa claridade que ofuscava a vista das crianças. Segundo o relato das crianças, estes seres teriam entre 1 metro e 1,20 m, com pequena diferença de altura entre eles. Esguio, cabeça alongada, crânio pontiagudo, nariz pontudo, queixo acentuado, braços mais longos que o normal em comparação com os humanos, pernas magras e curtas. Vestiam um traje preto, semelhante ao de um mergulhador, com aspecto brilhante. Como não obteve resposta à sua interpelação e intrigado pelo que tinha visto, François foi subir sobre a mureta que cerca seu campo ao longo da estrada 57 para melhor observar os estranhos. E a partir deste momento as coisas se passaram muito rápido. Parecendo tomar consciência subitamente daquela presença próxima, os desconhecidos voltaram para o objeto. Inicialmente os 2 que se encontravam à esquerda, em seguida aquele que estava ajoelhado, depois o ser do espelho. Esta entrada surpreendeu as 2 crianças, pois subitamente os seres começaram a levitar em direção à entrada do objeto. Os 3 primeiros mergulharam de cabeça no objeto. O quarto, o tripulante, retornou e pegou alguma coisa que havia ficado no solo e imediatamente retornou para o objeto, que executou uma ascensão em movimentos aspirais, até que ouviu o som assobio agudo e suave, ao mesmo tempo que o objeto aumentava sua luminosidade. A esfera desapareceu pelo céu em direção ao noroeste, direção de Plombo do Cantal. O cachorro das testemunhas latiu durante algum tempo. As vacas do vizinho deixaram sua pastagem, uniram-se às vacas de François e Anne-Marie e permaneceram mugindo durante algum tempo. Um estranho cheiro de enxofre permaneceu no ambiente. Diante destes fatos, os irmãos recolheram suas vacas e voltaram para casa. François tinha um relógio que funcionava perfeitamente bem até aquela data. Aparentemente ele havia parado a 300 metros do local. Eles encontraram o Sr. Valjex, a quem perguntaram as horas. Eram 10h30. Após isso, perceberam a ausência do cachorro, que só encontraram quando chegaram em casa. Ele estranhamente havia seguido para lá antes, ao invés de esperar os donos, como sempre fez. Ao chegar em casa, os 2 irmãos contaram aos prantos o que havia acontecido. Diante disso, o pai contou à polícia, que investigou o caso logo depois. A investigação não revelou nada de anormal, apenas constatando o forte cheiro de enxofre presente no local. No dia seguinte, as testemunhas apresentavam olhos lacrimosos, sensibilidade à luz e sono agitado. Foram enviados também testemunhas que viram as crianças no local, no horário aproximado do contato. O Sr. Delcher trabalhava em um celeiro próximo e ouviu o som do assobio agudo do mesmo horário que as crianças tiveram a observação. Outro agricultor testemunhou quando as vacas começaram a se agitar, se agrupar e mugir. No entanto, não viu qualquer aparelho no céu.
o caso IMPEG. Esta observação ocorrida em outubro de 1967 demonstra a ampla gama de sintomas manifestados pelas testemunhas do UFO, bem como um aparente interesse do UFO pelas linhas transmissoras de alta voltagem e pelas instalações de comunicação. Também se trata de uma das áreas de ocorrência de um UFO relatada sobre uma área urbana densamente povoada, neste caso um subúrbio da cidade de Winnipeg. Esse episódio ganhou uma nova dimensão de fascínio com a descoberta de pegadas que sugerem intensamente a presença de ocupantes do UFO. As principais testemunhas dos novos corretores, dois novos corretores de imóveis no subúrbio de Charleswood, estavam fechando o escritório à noite quando notaram uma estranha formação de fortes luzes vermelhas sobre o campo adjacente. Sua curiosidade transformou-se rapidamente em assombro quando se deram conta de que as 3 luzes misteriosas estavam flutuando em pleno ar. Embora não pudesse distinguir nenhum formatão, as testemunhas ficaram certas de que as luzes intermitentes, com 2 ou 3 pés de largura, faziam parte de um aparelho maior que estava obscurecido pelo céu noturno. Enquanto assistiam ao estranho espetáculo, outras 6 pessoas que tinham parado seu carro para olhar as luzes juntaram-se a elas. Alguns instantes depois, 2 naves semelhantes apareceram e tomaram posição ao lado da formação das luzes. Uma delas iluminava a nuvem abaixo de onde tinha saído. Os objetos silenciosos ergueram-se então e afastaram-se a informação, flutuando sobre a rodovia perimetral, localizada nas proximidades. Deram a impressão de mudar de posição, formando agora um triângulo geometricamente perfeito. Então Mr. Edward Fortney, um dos corretores, com a ajuda do binóculos, pôde distinguir o formato da nave de encontro ao fundo mais claro do céu. Descreveu-as como bolhas retangulares de vidro negro, de onde emanavam as luzes. A formação agora mergulhando e saltitando claramente como bola de ping-pong, rumou então para uma série de torres de alta tensão enfileiradas ao longo da rodovia, a meia milha de distância. À medida que a formação se aproximava das torres, o líder desceu até ficar a 15 pés dos fios, segundo as palavras usadas por Mr. Fortin, um ex-técnico de eletricidade da RCAF. As 3 luzes, formando um triângulo, saíram na formação e colocaram-se atrás do líder. Então eles deslizaram realmente rumo ao sul, acompanhando os fios em fila indiana. Enquanto eles passavam rápidos sobre os fios, seguindo rumo ao sul, viu os fios ficarem iluminados por um brilho avermelhado, do mesmo modo que as torres também ficaram claras quando elas passavam. Calculei a velocidade em 120 milhas por hora, no mínimo, enquanto passavam sobre os fios. Era uma velocidade considerável. Depois Mr. Fortney foi chamado ao telefone para falar com um locutor de rádio que tinha sido informado sobre a ocorrência por uma das testemunhas. Ao lhe perguntar se as naves ainda estavam à vista, ele olhou para fora e viu-as flutuando sobre a torre de transmissão de TV, muito alta, em algumas milhas a sudoeste. As 3 luzes sobre a torre pulsavam então com bastante força e um brilho vermelho alaranjado. O que vi naquele momento parecia ser uma gigantesca seta de neon apontando para o firmamento. As luzes na haste eram um pouquinho menores e fixas, enquanto a ponta da seta pulsava com força. Após 5 minutos, as naves romperam a formação e finalmente foram vistas deslocando-se em fila indiana rumo ao noroeste. Mais tarde, a caminho da casa, Mr. Fortney sentiu uma repentina dor de cabeça. Em suas palavras, um verdadeiro arrebento crânio que persistiu até a meia-noite. No dia seguinte, ele voltou ao local, onde imediatamente descobriu uma pilha circular de pedras do tamanho de um punho. Em seguida, notou várias pegadas do tamanho de pés de criança, formando um rastro sobre o solo úmido. Dirigindo-se, afastando-se da pilha de pedras, irradiando-se na direção de 3 áreas, onde havia uma concentração de pegadas, segundo as palavras da testemunha. Era como se eles estivessem todos agrupados a fim de sair ou entrar nas suas máquinas voadoras através de uma escada de mão
das 3 áreas pisoteadas, conjunto de pegadas irradiava-se em linha reta para fora, sempre aos pares, como se fossem soldados com uma tarefa definida a realizar. Calculando pelas pegadas, devia haver pelo menos 8 criaturas envolvidas na missão. As moças eram impares, pois marcas do salto pareciam estar profundamente pressionadas sobre o solo, indicando uma provável ausência do tornozelo. Embora ela se parecesse um pouco com as marcas deixadas por sapatos normais, a ponta era afilada e a parte de trás deixou uma depressão redonda no estilo de um salto cubano. Qualquer outra semelhança com sapatos humanos termina aí. Não havia sinais de costura, cabeça de prego ou defeitos nem na sola, nem nas partes relativas aos saltos. As pegadas, segundo nossos padrões, também eram extremamente pequenas, mais 7 polegadas de comprimento, e apenas 2 polegadas e 3/4 da parte mais larga do solo. Se tratasse de crianças, como poderia ser as pegadas do mesmo tipo e tamanho de sapato? Pergunta. Comparado às marcas achadas com aquelas por nós deixadas, calculamos que devia pesar entre 40 e 50 libras. Naquele mesmo dia, à medida que a notícia da observação se espalhava, representantes da Força Aérea Canadense e da Administração da Eletricidade do Canadá, da Organização para a Pesquisa de Fenômenos Aéreos, a imprensa dirigiram-se ao local. Antes de ir para a cama, naquela noite, Mr. Fortney sentiu uma ligeira dor nas pernas e uma sensação de calor no rosto de suas mãos, como uma queimadura provocada por uma prolongada exposição ao sol. No dia seguinte, a dor nas pernas intensificou-se e disseminou-se para as costas e rins. Alguns dias depois, esta dor foi substituída por uma sensação de calor sobre as coxas, seguido um mês mais tarde por uma sensação de frio que pendurou até janeiro. Também senti um sabor metálico como de chumbo na boca. Então, 7 semanas após o incidente, precisamente a 10 de dezembro, apareceu sobre a sua língua uma camada verde-amarela que o deixou assustado, fazendo com que fosse procurar um médico imediatamente. Os exames de sangue revelaram que era vítima de uma desidratação e de uma acentuada baixa dos glóbulos brancos. Os sintomas não tardaram a desaparecer. Mr. Fortney continua convencido de que foram provocados por uma exposição a alguma forma de radiação eletromagnética emitida pelos UFOs. Como era de esperar, a Força Aérea Canadense rapidamente substituiu toda esta especulação extraterrestre por uma explicação mais terra-terra. Os UFOs foram desprezados e em seu lugar surgiram 4 ou 3 da esquadrilha auxiliar 402 a caminho de Minot, Dakota do Norte, a Força Aérea Americana, Dakota do Norte, para irem buscar os componentes de uma banda de gaitas que está voltando de uma viagem do Texas. Caso Herbert Schirmer. Em 3 de dezembro de 1967, por volta das 2h30 da madrugada, ocorreu um dos casos clássicos da ufologia estadunidense. Nas vizinhanças de Ashland, Nebraska, o policial sargento Herbert Schirmer, 22 anos na época, recebeu uma chamada de fazendeiro relatando que algo estranho estava acontecendo em algumas fazendas ao longo da rodovia 63. Algo estava assustando os animais nos pastos e celeiros nas fazendas da região. Schirmer seguiu até o local com a sua viatura a fim de apurar a origem do problema. Ele seguiu ao longo da rodovia e estradas próximas, tentando descobrir o que assustava tanto os animais, a ponto de lançar-se sobre as secas de arame farpado. Em dado momento, quando encontrava-se na junção da rodovia 6 e 63, ele percebeu uma luz no alto de uma colina, que a princípio julgou tratar-se de um caminhão. Ele manobrou sua viatura de modo que seus faróis incidissem diretamente no objeto do alto da colina. Em seguida, aguardou alguns instantes com os faróis direcionados a ele. Percebeu que o tal veículo não era um caminhão, pois tinha a forma de um disco reluzente, aparentemente de alumínio polido, com um tipo de passarela ao seu redor. Haviam luzes vermelhas que piscavam em luzes que emanavam das janelas do objeto. Intrigado e receoso, Schirmer
aproximou-se com seu carro do local onde o estranho objeto se encontrava. Quando estava a aproximadamente 30 metros do aparelho, os faróis do veículo apagaram seguidas do motor, que pararam segundos mais tarde. O estranho objeto silenciosamente flutuou e passou sobre a viatura, emitindo um ruído agudo e muito alto. Shime saiu do carro com uma lanterna padrão usada pela polícia norte-americana, que também apresentou falha. Mesmo assim, o protagonista conseguiu perceber alguns detalhes do aparelho. Ele tinha aproximadamente 8 metros de diâmetro e entre 3 a 5 metros de altura. Na parte inferior havia uma protuberância que emitia um brilho alaranjado e contínuo. Após passar sobre a viatura, o objeto deslocou-se verticalmente, produzindo uma espécie de bip, que a cada instante tornava-se mais rápido e alto. Em seguida, o objeto acelerou muito rapidamente e desapareceu. Em seguida, o rádio, o motor, os faróis do carro e a lanterna do policial voltaram a funcionar novamente. Ele então inspecionou o local onde o objeto estava posicionado. Não encontrando nada de anormal, ele dirigiu para a central de polícia e só então se deu conta de um fato muito intrigante. Haviam se passado das 3 horas da manhã, a duração do avistamento não tinha sido superior a 10 minutos. Mais tarde, na manhã 3 de dezembro, Shime sentiu uma forte dor de cabeça, acompanhada de um estranho zumbido em sua cabeça. Também descobriu uma marca vermelha no pescoço, de aproximadamente 2 polegadas de comprimento e aproximadamente meia polegada de largura, pouco abaixo da orelha. Horas mais tarde, o chefe Billy Laskin visitou o local relatado por Shime e encontrou um pequeno pedaço de metal que foi posteriormente analisado. Nas semanas que seguiram, Shime continuou sentindo dor de cabeça, dificuldade de concentração, a sensação do avistamento não saiu de sua cabeça, gerando incômodo. Ele então passou por sessões de hipnose regressiva, numa tentativa de esclarecer o que ocorreu durante o avistamento e explicar o tempo perdido. Naquela noite, durante a hipnose, ele descobriu que suas lembranças referiram-se apenas ao começo e ao término de sua experiência. Ao sair do carro, ele percebeu que o misterioso objeto que passava sobre sua cabeça pousou nas proximidades do carro. Do aparelho surgiram vários seres de aspecto humanoide que se aproximaram da viatura. Um deles apontou um feixe de luz verde diretamente aos olhos de Shime, que abaixou a janela. Um deles agarrou o pescoço do policial e, após Shime sair do carro, perguntou se ele era o vigia daquele lugar. O policial respondeu que sim. Em seguida, o humanoide falou: "Vigia, venha comigo." Ele foi levado a bordo do aparelho, onde conversou com seus tripulantes. Estes lhe explicaram que são originários de um planeta situado em uma galáxia próxima e que há muito tempo vem observando a raça humana. Afirmou também que alguns aterrissagens têm o objetivo de coletar eletricidade a partir das linhas de transmissão construídas pelo homem. Toda a comunicação ocorreu através da transmissão mental ou telepatia. Shime descreveu os tripulantes do objeto como tendo aproximadamente 1,5 metros de altura, com cabeças mais estreitas e mais altas que os seres humanos. Seu rosto tinha um aspecto diferente do humano, sendo o nariz chato, boca em forma de fenda, que não eram utilizados, olhos oblíquos não muito grandes e que não piscavam. Sua pele tinha um tom acinzentado, todos vestiam um uniforme inteiriço, de tom acinzentado que cobria dos pés à cabeça, ficando apenas o rosto de fora. No lado esquerdo havia uma pequena antena, na altura da orelha, e uma insígnia de uma serpente, na altura do peito esquerdo. Shime relata que permaneceu aproximadamente 50 minutos a bordo do objeto. Durante este tempo, ao longo das comunicações, os tripulantes apresentaram os compartimentos de sua nave, que segundo eles eram usados para a vigilância, para o que chamam de programa de análise de criação, e que por enquanto nos manteriam confusos até que estejamos prontos para aceitar sua presença entre nós. Ao final do contato, segundo Shime, os tripulantes disseram que ele não se lembraria do que aconteceu a bordo da nave, mas que o próximo encontro entre eles, ele conheceria o universo. Após o contato, Shime enfrentou dificuldades em sua profissão. Ele desligou-se da carreira policial pouco depois e, mesmo tendo passado por hipnose regressiva, não retornou ao seu trabalho como policial. As amostras metálicas encontradas no local do contato foram submetidas a análises que revelaram ser compostas basicamente de ferro e silício. Caso Saskatchewan. Em 19 de fevereiro de 1968, a senhora Martha Higgs, uma camponesa canadense que morava a 8 km a oeste de Bengold, Saskatchewan, trabalhava na cozinha da sua casa quando ela percebeu uma espécie de energia no ambiente.
Semelhante a um leve choque elétrico, ao olhar para fora da janela da cozinha, avistou um objeto flutuante de aproximadamente 100 metros de sua casa, acima de um transformador elétrico. O objeto era perfeitamente visível, tinha formato de 2 pratos posicionados um contra o outro, tendo uma cúpula superior, onde havia algo semelhante a uma antena com uma pequena esfera na ponta. Nesta cúpula havia pequenas extravagâncias ou janelas que a circulavam. O objeto era aparentemente feito de alumínio. As escotilhas eram algo semelhante a um vidro fosco. O objeto estava a aproximadamente 1 metro do transformador, circulando no sentido anti-horário. Depois de 4 voltas, o objeto moveu-se em direção ao sudoeste. Ele desceu em um campo próximo ainda na área da fazenda, sem no entanto pousar, e ficou ali flutuando por alguns minutos, aproximadamente 1 metro de altura. Mais tarde, a testemunha esteve no local e constatou que a nave não se acumulava no local. Em seguida, o objeto passou aproximadamente 6 metros de altura sobre 4 caixas de grãos. Mudou de direção, seguindo a norte, se aproximando de alguns veículos no local. O disco circulou, dirigindo-se em direção a um posto situado a 15 metros da casa. A senhora Reed dirigiu-se a outra janela para observar melhor. Assustada, ela fechou a porta daquele lado da casa e voltou à janela para observar o que aconteceria. O objeto continuou a circular pela área da fazenda, dirigindo-se a algumas árvores e posteriormente ao celeiro situado próximo à casa. Após isso, o objeto desapareceu. O avistamento durou aproximadamente 20 minutos. Durante a aparição do objeto, os animais da fazenda apresentaram comportamento estranho. O cachorro, sempre valente, demonstrou medo do estranho objeto. As vacas de propriedade da família correram em direção a um abrigo e só saíram dali quando o objeto desapareceu. O caso Hillier. Em 2 de novembro de 1967, ocorreu um contato imediato, 3º grau, na região de Hillier, estado de Idaho, nos Estados Unidos, tendo como protagonista 2 jovens índios navarro, Will Bigay e Guy Tossier. Eles dirigiam pela rodovia 26, quando observaram um pequeno objeto discorde surgir à sua frente na rodovia. Esse objeto possuía um domo transparente, onde era possível observar 2 tripulantes de aspecto humanoide. Havia uma pequena faixa circundando o objeto, onde haviam pequenas luzes que piscavam nas cores verde e laranja. O objeto desceu lentamente sobre a rodovia, bloqueando a passagem do veículo, onde parou silenciosamente. A cúpula se abriu e um dos seres saiu levitando em direção ao veículo. Este tripulante tinha aproximadamente 1 metro de altura e levava uma mochila presa às suas costas. Seu rosto era oval e sua pele era intensamente esburacada e enrugada. Ele tinha 2 olhos pequenos e redondos, boca fina e reta. As orelhas eram grandes e salientes em relação à sua cabeça desprovida de cabelos. Este pequeno se aproximou-se pelo lado do motorista e entrou no carro. Tossier e Baggy encolheram-se no banco do carona, aterrorizados. O estranho levou o veículo a um campo próximo, onde parou. Tossier saltou e fugiu, sendo perseguido pelo outro tripulante, enquanto Baggy ficou em estado de choque ao lado do estranho ser, que produzia sons estranhos interpretados como sendo semelhantes a sons de pássaros. Após isso, os 2 seres voltaram ao objeto, que desapareceu em seguida. Tossier, que havia escapado da perseguição, logo retornou ao local com ajuda, encontrando Baggy em aparente estado de choque, com o motor do carro funcionando e seus faróis acesos. Uma investigação posterior do grupo National Investigation Committee on Aerial Phenomena CAP revelou que uma outra pessoa teve um caso idêntico na mesma noite, na mesma região, porém se mostrou muito arredio à abordagem dos pesquisadores. O caso Otoco. Em Otoco, próximo a Uyuni, na Bolívia, ocorreu um fantástico caso de ataque a animais domésticos, resultando na morte de vários deles. O caso ocorreu a 10 de março de 1968. No começo da noite, Valentina Flores saiu, como sempre fazia, para recolher seus animais de criação composto de lhamas e ovelhas que pastavam aproximadamente 1 quilômetro de distância. Primeiro ela recolheu suas ovelhas no aprisco e em seguida foi buscar as lhamas. Quando retornou, percebeu que havia uma espécie de tela, aparentemente de plástico, cobrindo o curral das ovelhas. Dentro do carro havia um pequeno ser com aproximadamente 1,10 m de altura, que mexia nas vísceras das ovelhas já mortas. Ele portava um tubo grosso com uma espécie de gancho nas extremidades.
No início, Valentina Flores pensou que seria um ladrão de gado agindo em um sítio e atirou-lhe pedras. Agindo em seu sítio, atirou-lhe pedras. Em resposta à estranha criatura se dirigiu para uma grande caixa que estava apoiada em 4 hastes. O pequeno se acionou algum mecanismo e rapidamente a tela se recolheu. A testemunha, uma mulher bastante forte e valente, armou-se com um pedaço de pau e se aproximou do curral para dar uma lição no pequeno ladrão. Percebendo a ameaça, o estranho se avançou contra ela, armado do mesmo instrumento com o qual tinha matado as ovelhas, agredindo-a várias vezes com ele, causando-lhe assim vários ferimentos do braço. A arma funcionava como um ioiô. A cada vez que a criatura lançava o instrumento contra a testemunha, ela retornava imediatamente à sua mão direita. O humanoide usava um capacete com viseira semelhante àquela dos pilotos automobilísticos. No alto deste havia uma haste de uns 3 centímetros, duplamente recurvada em forma de S, que tinha uma aparência metálica. Ele usava um traje escuro, botas que pareciam ser forradas. Nas costas havia um saco de arestas relativamente vivas, que era preso por 2 grandes cilhas claras, muito largas, cruzadas sobre o peito do humanoide. Uma haste rígida, parecendo metálica, terminada por uma esfera, saía da parte superior do saco. O pequeno pegou o aparelho quadrado usado para recolher a tela. Com uma mão e com a outra pegou o saco de vísceras. 2 grandes tubos saíram da parte inferior do saco e nas suas costas, sobre os lados, até tocarem o solo. Então o homenzinho começou a subir no ar, acelerando depois a sua subida com um extraordinário ruído, semelhante a um assobio, e desapareceu. Assustada, a testemunha alertou a polícia, que logo chegou ao local. Os policiais constataram a perda de 34 ovelhas, sendo que cada uma delas faltava pequenas partes do tubo digestivo e órgãos. Valentina Flores foi submetida a um grande interrogatório por parte da polícia, que manteve uma vigilância constante sobre ela. Entre os investigadores estava o coronel Roélio Ayla, o tenente Alfredo Ampoeiro e Carlos Couso, do Exército, bem como o Dr. Jean Cia e o senhor Jesus Pereira, do comissário de polícia local. Pablo Ayla, filho do coronel, traçou um croquis do humanoide após o testemunho da senhora Flores. O caso de Los Paraísos. Em 20 de julho de 1968 ocorreu um interessante caso com evidências físicas posteriores na estância Los Paraísos, a 40 km de Buenos Aires, na Argentina. Por volta das 20h15, vários moradores de fazendas da região observaram assombração estranha fenômeno sobre as árvores locais. Era como se houvesse um furacão dobrando as árvores em sentido leste, embora não houvesse ventos na ocasião. Dentro da estância Los Paraísos observaram um objeto em forma de disco brilhante, sendo na parte superior amarelo, na parte central azul e branco na parte inferior. O estranho objeto realizava movimentos rotatórios e emitia um ruído suave. Depois de alguns minutos, o objeto alcançou o voo em rápida velocidade em direção ao oeste, produzindo uma nova inclinação nas árvores, em sentido contrário ao movimento do objeto. No dia seguinte, vários moradores da região foram até o local onde o fato ocorreu e encontraram 3 árvores danificadas. Todas elas estavam quebradas a uma altura de 5 metros do solo. Estas árvores estavam situadas próximas a uma linha de alta tensão, que não sofreram danos. Nesse mesmo local havia vários pedaços de um material semelhante a uma lenha queimada. Alguns moradores apanharam a amostra desse material e constataram que por fora ele apresentava-se carbonizado, enquanto na parte interna apresentava-se brilhante. Fomos lá e pessoalmente examinamos tudo. O encarregado da fazenda me disse que o objeto emanava uma luz tão imensa que se via as árvores a uns 200 metros de distância. Várias amostras desses materiais ali coletados foram enviadas para análise em 2 laboratórios distintos. Em ambos os casos, o resultado foi o mesmo.
plástico termorrígido contendo 86,5 de fósforo, 9,7 de manganês, 2,8 de gesso, 1,4 de resina e 0,5 de enxofre. Testes indicaram que a amostra foi submetida a uma temperatura mínima de 1500 graus centígrados. Um detalhe interessante sobre esta substância encontrada nas amostras é a concentração de fósforo no estado de pureza elevado. Na época, a maior concentração de pureza de fósforo estava em torno de 79%. A amostra apresenta um grau de pureza maior, chegando a 86,5%, o que impressionou os pesquisadores. Um caso em Bauru, São Paulo. Foi no dia 25 de dezembro de 1968 que entrevistamos o senhor Dairo de Oliveira em nosso hotel a respeito da experiência que teve a 1h da madrugada do dia 23 de junho, 5 meses antes, como funcionário da CESP, subestação de Bauru, da Companhia Elétrica do Estado de São Paulo, onde tinha começado a trabalhar como vigia noturno aos 15 dias antes. A subestação fica aproximadamente a 4 km do centro de Bauru e é alimentada pela grande usina de Urubupungá, da cidade vizinha de Jupiá. Ao nosso ver, abrange a área cercada por arame farpado, 1,5 a 2 km quadrados de superfície, onde ficam localizados 2 escritórios, um administrativo e outro técnico, a TEMEG, uma oficial e centenas de fios e transformadores em nível mais baixo. Outros materiais necessários para levantar uma subestação em ritmo acelerado estão ali armazenados. Por enquanto deve ficar pronta no prazo de 1 ano aproximadamente. O horário do vigia era de 19 horas às 7 horas da manhã seguinte. Tinha picotado o relógio de controle no escritório técnico. A 1h da madrugada, dando a volta ao redor da oficina, 40 metros do escritório, como é visto, e pendurado mesmo lá, como é prescrito. Foi quando notou aproximadamente 70 metros no barranco atrás do escritório um vulto de homem iluminado pelas lâmpadas da vizinhança. Agachou-se para poder observar melhor, pensando na maneira mais fácil de interceptar aquele homem dentro do terreno da companhia. Escutou, entretanto, um ruído que vinha de uma direção próxima ao escritório, onde pôde notar um outro homem em uma das janelas, ao lado da porta, vestido de calça e camisa de mangas compridas, ambas escuras. Uma vez que agora teria de enfrentar 2 pessoas não possuindo arma de fogo, entrou na oficina e muniu-se de um conduíte, tubo flexível para instalação elétrica, com 50 centímetros de comprimento, evitando fazer qualquer barulho. Graças ao sapato de sola de borracha, acercou-se do estranho do escritório, que lhe parecia olhar para dentro pela vidraça. Para pô-lo fora de combate, vibrou com o conduíte 2 violentos golpes, os quais, apesar de serem endereçados com destreza e força, foram aparados com movimentos rápidos pelo estranho, indo atingir a madeira ao lado. Quando lá estivemos 5 meses após, fotografamos a moça deixada na madeira pelo golpe do conduíte. O intruso vinha escondendo o rosto munido de máscara, observando toda a aproximação, e pôde assim logo entrar em um corpo a corpo, puxando as mãos da testemunha em sua própria queda, rolando ambos pelo chão. Enquanto lutava, Daildo notou que o seu adversário possuía uma força regular, não podendo, entretanto, observar os olhos, completamente escondidos pela máscara que cobria a cabeça. Escutava, entretanto, de vez em quando, uns grunhidos do seu adversário, que nada tinham em comum com as nossas línguas. Por uma das janelas do escritório saiu então o outro homem, igualmente vestido, e os dois, após 10 ou 12 minutos de luta, quase o dominaram. Apesar de o senhor Daildo, com seus 22 anos e compleição compacta, 1,60 m e robusta, se deve constituir um bom lutador. Estavam já pisando na sua mão, segurando e imobilizando seu braço, quando chegou uma terceira personagem, possivelmente aquela do barranco, apresentando-se sem máscara, com o rosto de pele clara. Seu cabelo era arruivado, cortado e de consistência mais dura que a do nosso.
ao toque da mão, conforme Daido pôde verificar durante a luta que continuava se exacerbava. Esta personagem de roupa diferente, por enquanto clara, ativou a luta, arrancando de Daido os sapatos, a capa de frio e a camisa, da qual saltaram os botões. Ainda lhe deu na perna esquerda um tranco, do qual ainda se lembra até hoje um pouquinho, especialmente quando muda o tempo. Finalmente levantaram-no no ar, socando-lhe no chão pelas costas umas 5 ou 6 vezes, o que lhe tirou o resto de sua resistência. Chegando a este ponto, eles puseram novamente de pé e o bateram-lhe nas costas amigavelmente, enquanto pronunciavam certas palavras que Daido não entendia, mas cujo significado lhe parecia: vá para lá, seu vadio, aqui voltamos no término. Supomos que a expressão de Daido deve significar: vá andando que a nossa luta aqui acabou. Os outros dois que antes tinham dado grunhidos ficaram silenciosos, cautelosamente, sempre olhando para trás de vez em quando. Afastou-se o Sr. Daido na direção da escada. O Sr. Antônio, que devia estar no escritório administrativamente, escutou, entretanto, atrás de si, o bater de uma porta de automóvel, quando olhou e viu o vulto de um objeto com a forma aproximada de um furgão Volks, tendo, porém, uma base de cerca de 10 metros de largura, apoiado no chão, a altura de uns 15 metros. O veículo elevou-se no ar. Em seguida, quando Daido sentiu um segundo barulho acompanhado de uma pressão do ar em voo ascensional oblíquo, dirigiu-se a um transformador de baixa tensão, recuando de lá em outra ascensão para passar por cima da rede de alta tensão em novo zigue-zague, partindo em rumo à cidade vizinha de Lins, São Paulo. Esta última vira-volta deixou bem claro na mente do Sr. Daido que ele não acabara de enfrentar réis ladrões de escritório de galinhas. Em conjunto, os vigias Antônio e Daido inspecionaram o local, verificando que no piso o cascalho estava revirado e espalhado pela grama. Acharam-se os botões arrancados da camisa de Daido, a capa de inverno e uma lanterna caída no bolso direito da calça, o que não tinha sido usado porque as pilhas estavam esgotadas. Encontraram também uns 20 metros do local os sapatos da testemunha, provavelmente lá jogada pelos tripulantes antes de sua decolagem. Duas janelas do escritório se apresentavam abertas, uma delas forçada com certeza. Pela manhã, uma segunda-feira, quando os engenheiros chegaram às 7 horas, foi feito então o balanço do escritório. Nada constou faltar, assegurou o Dr. Benedito Clóvis dos Santos. Entretanto, apareceu sinal de mãos em um dos arquivos. Fez comunicação imediata do acontecimento à delegacia de polícia, o Dr. Oswaldo Sena. E na quarta-feira seguinte, as autoridades militares de Bauru inteiraram-se do fato em loco, dando toda a atenção à seriedade ao acontecimento. Houve ainda duas entrevistas militares da aeronáutica, além de uma outra ao repórter S do Canal 4 de São Paulo. A direção modificou a guarda com duplicação, sendo assim usados 6 em vez de 3 vigias, como até então. A testemunha, senhor Daildo, possui instrução do curso primário, quarto ano, prestou as declarações com toda a segurança, não tendo caído em qualquer contradição. O texto acima é transcrito do Boletim da Sociedade Brasileira de Estudo de Esquiladores, edição 66 e 68. O caso Daildo de Oliveira é apresentado sob o título Corpo a Corpo em Bauru, e está acompanhado de algumas imagens que serão apresentadas após o texto. Como sempre fazemos, procuramos checar as informações presentes no boletim. Quando necessário, fazemos as devidas correções. Neste caso em específico, temos no local do início do texto a informação de que a subestação de Bauru fica aproximadamente a 4 km do centro de Bauru e é alimentada pela grande usina de Urubupungá, na cidade vizinha de Jupiá. A bem da verdade, a usina de Jupiá, que compõe o complexo Urubupungá, está situada na divisa dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, a pouco mais de 300 km de distância de Bauru. O
caso também foi investigado pela Força Aérea Brasileira através do sistema de investigação de objetos aéreos não identificados, SEOANI. Na pessoa do Major Sani e do Soldado Aragão, estes investigadores entrevistaram a testemunha e estiveram no local realizando investigações no dia 19 de setembro de 1968. Com base nas informações obtidas, foi confeccionado o relatório com fotografias que pode ser acessado. No relatório temos dados sobre a testemunha, sobre o local e sobre os fatos. Após medir o local e reconstituir o episódio, constatou-se que o UFO pousou silenciosamente a 5 metros de distância da sede administrativa da CESP, sendo que ele tinha aproximadamente 5 metros de altura e 3 metros de diâmetro. Em formato de furgão posicionado em pé, tinha coloração azul clara e brilho azulado emanando do interior. Ao decolar o objeto, emitiu um som semelhante ao de uma fritura. O documento apresenta ainda o depoimento de Daildo aos militares, informando que um dos tripulantes já havia sido visto anteriormente no local. A transcrição do trecho do documento do caso SEOANI 004. Descrição feita pelo observador. Um dos tripulantes já havia sido visto uma vez, com a mesma vestimenta, camisa e calça amarela. Houve contato oral, tendo o observador pedido que esta pessoa se afastasse do local, cerca de arame. 100 metros de distância da central elétrica. Resposta da pessoa: estou aguardando companheiros que foram caçar tatu. 2 dias depois, o mesmo indivíduo, agora com blusa amarela e calça clara, é observada na mesma posição. Barranca. Ouviu um barulho dentro do controle da central, casa de madeira. Dirigiu-se para a central, observou um outro indivíduo com roupa escura junto a uma janela. Pensou que estavam de costas, mas na verdade estavam de frente, com o rosto parcialmente coberto, apenas os olhos de fora. Com um pedaço de condinte já na mão, tentou 2 golpes sem acertar um indivíduo, que, auxiliado por outro, vindo de dentro da central, passou pela janela, ajudando o primeiro a dominar o observador. Já agora dominado, era suspenso e solto várias vezes para cair. Para cair no chão, abandonado pelos dois. Recebeu do de camisa amarela uma tapa nas costas, seguindo das seguintes palavras: vá embora, seu vagabundo, que nós voltaremos quando esta obra terminar. O observador correu em direção contrária aos 3 tripulantes, quando estava a cerca de 10 metros do local da luta. Olhou para trás e viu que os tripulantes completavam o fechamento da porta do OVNI. Só neste momento observou a presença do OVNI, seguido de um barulho semelhante ao de uma fritura, iniciando o movimento do OVNI. Um cético argumentaria que os 3 estranhos seriam apenas pessoas humanas confundidas pelo vigia. A aparência dos tripulantes do aparelho, a comunicação em português e seu conteúdo seria a confirmação desta hipótese. Levando em conta o local, um ambiente de segurança com acesso restrito e o OVNI avistado, podemos reafirmar a hipótese alienígena como explicação para o caso. A comunicação em português não é novidade na casuística ufológica. A comunicação não é impossível de acontecer, visto que existem várias emissões de rádio e televisão que podem ser facilmente captadas e decodificadas. Povos extraterrestres poderiam captar e assimilar os idiomas transmitidos com muita facilidade. A aparência humana também não é novidade na casuística ufológica. Havendo inúmeros casos de contato com seres com biotipo humano, por fim, as frases proferidas pelos tripulantes do aparelho podem ter 2 explicações. Primeira, foram mal interpretadas pela testemunha, que pode ter entendido errado as frases proferidas. Segundo, as mensagens emitidas foram propositalmente confusas, ou seja, a intenção era justamente confundir a testemunha. Seja como for, este caso sugere um estudo de comportamento do vigia da estação, forjando uma situação de estresse em ambiente de trabalho, algo já documentado em outros casos ufológicos. Caso
Maria Elodéia Pretzel. O ano de 1968 foi um dos mais importantes da casuística ufológica da América do Sul. Nesse caso, várias pessoas tiveram inúmeros casos de contato imediato de segundo e terceiro grau. A Argentina foi um dos países mais privilegiados no número de observações deste tipo. Um dos mais interessantes ocorreu em 14 de junho de 1968, uma pequena vila turística na região de Córdoba, Vila Carlos Paz. Já era madrugada quando Maria Elódia Pretzel se despendia do seu noivo na porta do hotel La Cuesta, situado na rota número 20, a 2 km do centro de propriedade de seu pai, onde trabalhava. Em seguida, ela entrou novamente no hotel e percebeu que havia uma luz vindo da cozinha. Ela pensou que algum hóspede havia deixado a luz do aposento acesa. Foi até lá para desligá-la. Ao chegar ali, deparou-se com um indivíduo desconhecido, de aparência humana, presente no interior do imóvel. Ele tinha aproximadamente 2 metros de altura, era magro, ruivo, com sobrancelhas brancas e olhos comuns, lábios finos e dentes perfeitos. Ele trajava uma espécie de malha ajustada de coloração azulada e composta por pequenas escamas luminosas fosforescentes que lhe cobriam todo o corpo, exceto a cabeça e mãos. Da ponta dos dedos das mãos e dos pés saíram raios luminosos. Este homem segurava na mão esquerda uma esfera que emitia forte jato luminoso. Na mão direita havia uma espécie de anel semelhante a uma manopla que cobria a metade da mão. Cada vez que o ser levantava essa mão, ele sentia que lhe faltavam as forças. Quando ele a abaixava, tudo voltava ao normal. O estranho falava normalmente, movendo os lábios, pronunciando palavras numa linguagem desconhecida, melódica, que lembrava japonês. Ele caminhou na direção da jovem e esta passou a sentir algo em seu corpo. Sua cabeça começou a doer, como se estivesse cheia de bolhas, e sentiu seus ouvidos tapados. Nesse momento, a luz da esfera apagou-se. O estranho virou-se e se dirigiu na direção da porta, que se abriu sozinha para sua passagem. Ao vê-lo ir embora, notou que ele vestia uma espécie de capa curta, também com escamas luminosas que lhe caíam sobre os ombros. Sentindo-lhe faltar as forças, a jovem caminhou apoiando-se nos móveis até a porta da cozinha, quando perdeu os sentidos. O pai de Elódia, dono do hotel, ao chegar pouco depois do incidente, notou 2 potentes focos luminosos de cor vermelha em uns 50 metros de distância. Ao entrar no hotel, encontrou sua filha desmaiada. Em virtude do susto do pai de Maria Elódia, Pedro Pretzel chamou o médico da família, Dr. Hugo Vagione, que verificou o estado da testemunha. Segundo o médico, ela se encontrava muito nervosa, sob forte impacto emocional, sem, no entanto, entrar em crise nervosa. Seu estado físico estava normal, assim como sua pressão. Investigadores independentes investigaram o caso e constataram que no portão da entrada do hotel havia um nível de radioatividade acima do normal para a região. O caso Lins. Na madrugada de 25 de agosto de 1968, ocorreu um fato no sanatório Serafim Ferreira, em Lins, São Paulo, que pelo seu aspecto abalou a opinião pública amplamente divulgada por jornais e revistas do país. 4 meses depois, após a ocorrência, a Sociedade Brasileira de Desfiladores entrevistou a principal protagonista do caso, Dona Maria José Sintra, em sua residência na localidade de Caiçara, que fica a 45 minutos a pé do sanatório. Segundo seu depoimento, por volta das 5 horas da manhã do dia 25, ela levantou-se e fazia sua oração diária, quando ouviu ruídos estranhos parecidos com estalinho no lado de fora do pátio do sanatório. Ela abriu a janela pensando que tratasse de um carro, mas ao invés disso viu um vulto de uma mulher em frente à porta do sanatório. Dona Maria disse para ela esperar que já abriria a porta. Ela vestiu seu jaleco e desceu as escadas em direção à porta. Como de praxe, ela perguntou se era internamento. A estranha mulher respondeu em um idioma desconhecido. Lhe apresentou um frasco de uns 20 centímetros de comprimento. Dona Maria pensou que a visitante queria água e levou-a até o bebedouro automático em outro hall da entrada. Enquanto enchia o frasco, ela reparou nas características do frasco. Ele parecia muito bem feito e tinha uma certa beleza. Após isso, a visitante estendeu uma canequinha para recolher mais água. Enquanto a visitante bebia, Dona Maria Sintra falava que a água ali era boa, sem receber qualquer comunicação em resposta.
A cientista teve um olhar de interesse em dois automóveis estacionados do lado de fora que estavam visíveis através dos vidros da porta. Percebendo o olhar de questionamento, a testemunha explicou que um dos automóveis era do médico de plantão e o outro era do administrador. Após isso, as duas voltaram pelo mesmo corredor. Ao chegar no pátio, ela entregou o frasco à visitante, que segurou uma das mãos da atendente e com a outra deu tapinhas amistosos nas costas de Dona Maria, ao mesmo tempo que pronunciava as palavras embaúra. Quando o visitante saiu, Dona Maria estava começando a fechar a porta, mas parou ao perceber que a visitante, ao invés de seguir para a saída, foi em direção a canteiros, em sentido oposto à saída. Esse caminho a levaria até os muros altos do pátio. Nesse momento acendeu-se uma luz difusa sobre a região dos canteiros. Dona Maria percebeu logo que se tratava de um objeto em forma de pera, flutuando a quase 1 metro no chão. Em uma das janelas do objeto, Dona Maria viu mãos acionando dispositivos em um painel. Quando a visitante chegou no objeto, este decolou, emitindo os mesmos ruídos do estalinho ouvidos por Dona Maria antes do episódio. Muito assustada, Dona Maria fechou a porta. Devido ao susto, ela teve micção involuntária e sudorese. Suas vestes ficaram muito encharcadas. Assim que o administrador do sanatório acordou, ela relatou o episódio. Este não acreditou no relato e sentiu-se ofendido com a reação do administrador e sua esposa. Dona Maria levou-os até o local, onde o objeto desceu e constatou perplexo marcas de sapato dentro do sanatório, tanto de Dona Maria quanto da visitante. No lado de fora, sobre o gramado, havia uma depressão circular com grama chamuscada de aproximadamente 2 metros de diâmetro por 15 de profundidade. Dona Maria descreveu a mulher como aparentemente normal, com 1,60 m de altura, pele clara, vestindo capa com azul clara, brilhante, sobre um vestido de gola alta e mangas compridas. Trazia uma espécie de touca na cabeça, com tecido semelhante ao da capa. O caso foi investigado pelo CIOAN da Força Aérea Brasileira, na época um órgão da FAB destinado à pesquisa ufológica. Civilizações do espaço visitando o planeta Terra.